Olá, seja sempre muito bem-vindo, seja sempre muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa, psicanalista, trabalho com base na psicanálise, trabalho com as constelações familiares, quero falar um pouquinho disso hoje. Trabalho com hipnose e trabalho também com reiki na parte energética, na parte espiritual. Eu sou psicanalista, sim, base freudiana, sim, mas eu sou espiritualista, né? Então eu olho também para tudo aquilo que essa parte espiritual, essa parte energética. Sou kardecista, sim, né? Sou espírita, sim. E eu trabalho com esse olhar, porque a parte espírita, espiritual, energética, ela atua muito, muito, muito na nossa vida, né? E a gente precisa estar atento a isso, a gente precisa olhar para isso também, né? Mas eu olho para aquilo que é psíquico, para aquilo que é emocional, com a base da psicanálise, né? E aí o trabalho, a ideia do meu trabalho é mostrar para você sobre você, né? É levar para você conhecimento sobre você, levar para você autoconhecimento, conhecimento sobre você, né? Aquilo que está perdido, aquilo que está fragmentado. A gente, enquanto ser humano, a gente se fragmenta, né? Nós somos fragmentados à medida em que a gente vai crescendo, né? À medida em que a gente vai para a adolescência, começa a fase adulta. À medida em que a gente está na fase adulta, a gente começa a se fragmentar. Por que a gente se fragmenta? Porque nós precisamos nos adaptar à realidade. A realidade da vida é essa aí, né? Ninguém falou para você que ia ser fácil, né? Alguém te falou que ia ser fácil? Ninguém falou que ia ser fácil, né? Então essa é a realidade da vida, né? Não espere que a vida seja um mar de rosas, um eterno mar de rosas, né? Porque ela foi, talvez, em algum momento lá na sua infância. E aí talvez lá em algum momento não te avisaram. Olha, isso é só aqui, viu? Lá na frente não vai ser assim, não. E a gente, enquanto pai, a gente, enquanto mãe, a gente tenta deixar os nossos filhos no máximo possível nesse conforto. A gente não quer que os nossos filhos sofram, a gente não quer que os nossos filhos tenham esse desconforto da vida adulta, da vida real, mas é um grande erro que a gente, enquanto pai, enquanto mãe, comete, de ficar protegendo, de ficar super protegendo. Isso é uma falha. E claro que a gente não faz isso absolutamente com nenhuma má intenção, muito pelo contrário. A nossa intenção é de proteger esses filhos, é a nossa vida, a gente dá a vida pelos filhos, mas a gente acaba indo para esse caminho da superproteção. E isso também faz muito mal, né? Isso também faz muito mal. Então a vida é isso, a vida é enfrentar, a vida é desafios, a vida é a gente ter essa percepção de que as coisas, elas, para algumas pessoas e em alguns momentos, elas até vêm fáceis, até vêm fácil, mas não é sempre assim. Em geral, ela é um desafio, né? Ela é um desafio. De que maneira eu olho para essa vida, de que maneira eu olho para esse desafio é que vai fazer toda a diferença. Se eu ficar aqui, nossa, mas que dureza, meu Deus, como é difícil, né? Se eu ficar nessa lamentação, nesse lamúrio, nessa lamúria, nessa vitimização, esqueça, a vida não vai fluir em nada, absolutamente nada, né? Sabendo que ela é uma vivência de desafios, eu respiro fundo, encho o peito, coloco, né? Estufo meu peito aqui, bora, vamos lá enfrentar isso aí. Vamos ser fortes, vamos nos fortalecer para a gente poder enfrentar esse grande desafio que é a vida. Isso não vai fazer que as coisas fiquem mais fáceis. Isso não vai deixar de fazer você ser desafiado, desafiada, mas você vai encarar e enfrentar
com muito mais tranquilidade, com muito mais entendimento, sem sofrência, sem lamúria, sem reclamação. Deixa de ser essa pessoa chata, né, que às vezes a gente de ficar reclamando, se lamentando, né? Nossa, isso é muito chato, né? A gente se torna uma pessoa chatíssima e as pessoas começam a não querer ficar perto da gente, a não querer se relacionar, a não querer nos ouvir. Elas começam a se afastar, né? Por quê? Porque a gente é chato quando a gente começa com essa lamentação, com essa lamúria, com essa reclamação. Para de reclamar. Primeiro que não vai adiantar nada, você já deve ter percebido isso, né? Inclusive, né? Deixa eu te perguntar aqui. Você já deve ter percebido isso? Adiantou? Está adiantando você reclamar? Né? Há quanto tempo você vem reclamando? Há quanto tempo você reclama? Há quanto tempo você é essa pessoa chata aí? E está adiantando? Está resolvendo? Está facilitando a sua vida? Está resolvendo? Não está. Não tá, não te conheço, não sei quem é você aí do outro lado, mas eu tenho certeza absoluta que não está adiantando você reclamar. Por quê? Porque isso nunca foi, nunca será, não é o caminho. Tá? O caminho é entender que a vida é isso, cada um com as suas dificuldades. Né? Eu brinco não, é sério, eu falo isso de uma forma séria. Né? É de uma forma ilustrativa, eu usei brinco, mas não é, de uma forma ilustrativa. Eu digo às vezes, tem pessoas que vão passar essa existência, vão morrer, vão desencarnar, né? Vão fazer a passagem com 100 anos, 110 anos, 103 anos, 98 anos, né? E vão viver bem, esses 98, 100 anos. E vão fazer a passagem sem nunca ter aprendido a rezar um Pai Nosso sequer. Tem gente que não aprendeu, não sabe rezar um Pai Nosso sequer e viveu até 100 anos e viveu de uma forma satisfatória, né? E não precisou. E tem gente que vai precisar rezar 10 Pai Nosso por dia para se livrar dos obsessores, para trazer força, para se alimentar desse grande bálsamo que é a oração, né? Independente do que você acredite, independente da sua fé, eu sou absolutamente com o pé atrás com todas as religiões, né? Para mim, eu fico mesmo com o pé atrás, não pela religião, mas por quem dirige. Né? As religiões são ótimas, perfeitas, elas existem porque existe uma razão para elas existirem, mas elas são dirigidas por seres humanos, e ser humano é falho, não importa em que grau esse ser humano esteja, ele é falho, ele é ser humano, ele é falho, não existe ser humano perfeito, longe disso, né? Então esse é o meu senão com relação às religiões, né? A quem dirige essas religiões. Mas eu entendo que a oração, né, ela é um bálsamo, ela nos atinge na profundidade do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito, né? Então tem pessoas que vão precisar rezar 10 vezes por dia e tem pessoas que vai passar 100 anos e não vai ter aprendido a rezar. E por quê? Porque a gente é diferente, cada um é um. Você vem para uma vivência, eu venho para a minha, o outro vem para dele, o outro vai para dele. Cada um tem a sua vivência, né? E não adianta você querer ficar se comparando, porque que com ele, com ela é assim e comigo não é, porque não é. Porque você não traz a mesma condição de merecimento que essa pessoa que viveu 100 anos não precisou nem rezar, né? Não precisou nem rezar, olha só que maravilha, né? E você precisa rezar 10 vezes por dia, e é assim, e reze, viu? Porque senão sua vida de desafio, ela vai ser cada vez mais desafio, né? Então aprenda a rezar, inclusive, se você ainda não sabe, se você ainda não pegou o hábito, aprenda, porque é um grande bálsamo, a oração é um grande bálsamo, né? Então, e essas são as diferenças, né, de uma pessoa para outra. Então não se compare, né? Pare com essas reclamações, pare de ser essa pessoa vitimista, porque isso não está resolvendo, né? Não está adiantando. Tenho certeza que não está adiantando isso na sua vida.
Mas eu disse no começo que eu queria falar sobre constelação. Então a minha intenção como terapeuta, atuando nessas áreas e com base na psicanálise, é levar para você autoconhecimento sobre você. Né? É mostrar para você que você é chato, é mostrar para você que você é chata e que você precisa deixar de ser. E que você precisa acreditar mais em você, que você precisa acreditar mais na vida, que você precisa acreditar mais nessa força universal que joga você para frente e que você talvez não esteja conectado, conectada. Né? Então eu faço isso através de você mesmo, através daquilo que você é. Né? Não sou oraculista, não trabalho com nenhuma energia fora do reiki, por exemplo. Né? Então é conhecimento mesmo, é conhecimento sobre você que vai fazer você ser uma pessoa diferente. Né? Eu fico à sua disposição, daqui a pouquinho aqui eu vou te dar meu telefone, você me encontra facilmente no meu canal no YouTube, Sidney Rosa Terapeuta. Entra lá no YouTube. Se você não tem o hábito, pede aí para alguém te ajudar. Você entra no YouTube, encontra o meu canal, Sidney Rosa Terapeuta, e lá você vai ver esse programa, daqui a pouquinho vai estar lá, e todos os outros que eu já gravei, que eu já fiz aqui na Vibe Mundial. Estão todos lá por tema, você escolhe o tema que você quer, ouve, assiste, e depois você entra em contato comigo, vai ficar aparecendo o tempo todo o meu número de celular. Então, se você não estiver podendo anotar aí agora, grava o meu nome, Sidney Rosa Terapeuta. Me encontra no YouTube, pega meu celular lá e me liga, me manda uma mensagem, grava um áudio, me manda pelo WhatsApp, falando comigo, perguntando, tirando suas dúvidas, agendando a sua sessão, agendando a sua terapia, definitivamente fazendo o movimento de se permitir fazer terapia, terapeutizar-se, para que você possa se entender, para que você possa entender melhor sobre você mesmo, sobre você mesma, tá? E o que eu quero falar hoje, que é um tema que sempre, né, ele vai ser sempre atual. Eu já falei dele aqui várias vezes, ele está lá no meu canal e eu vou aqui de novo insistir, porque essa semana foi uma semana em que eu trabalhei muito durante a semana com os clientes, eles trazendo questões e elas tendo como base essa grande questão. E esse grande desafio, dentre tantos desafios que você tem na vida, você tem um. Eu não vou dizer que ele é o primeiro dos teus desafios, mas se ele não for o primeiro, ele é com certeza o segundo. Tá? Ele é com certeza o segundo. Ele não é menos do que isso. Tá? Ele não é menos do que ou o primeiro ou o segundo, que é honrar pai e mãe. E não é o honrar lá do religioso, da igreja católica, sei lá qual delas que fala disso. Não é aquele honrar lá, não. Eu vou te explicar o que a gente fala de honrar. Honrar a vida. Honrar pai e mãe, quando em constelação a gente fala de honrar pai e mãe, a gente fala de honrar a vida. A vida que o teu pai e a tua mãe te deram. E eu já falei, né? Você que me ouve aí, você já vai lembrar e deve estar até meio cansada de me ouvir. Mas é importante a gente voltar a falar disso, pela importância que é ter esse entendimento para que você tenha o fluxo da vida, para que a sua vida continue no fluxo natural dela. Você interrompe esse fluxo da vida quando você não honra esse pai e essa mãe, quando você não honra essa vida que foi dada a você. Você interrompe o seu fluxo. Você não está honrando por ele, você não está honrando por ela, sua mãe. Você está honrando por você. É por você que você vai fazer esse movimento, para que a sua vida flua. Entenda de uma vez por todas isso. O seu pai e a sua mãe, 50% cada um, se encontraram num determinado dia, e não importa de que maneira foi esse encontro, se foi absolutamente amoroso, perfeito, planejado, cheio de paixão, ou se foi um mero encontro, e que desse momento surge a sua vida.
surgiu a sua vida a partir daí. Ah, mas eu nunca conheci meu pai, eu não tenho nem ideia quem é meu pai. Não importa, a sua alma sabe quem é o seu pai. A sua alma sabe por que foi desse jeito. A sua alma sabe por que você não sabe quem é o seu pai. Mas ela sabe, ela reconhece. E você tem um pai. Não importa se você conhece ou não. Não importa se esse pai foi ausente ou não. Não importa se esse pai abusou de você. Olha só como isso é profundo. Quantas mulheres eu atendo, quantas clientes mulheres eu atendo que dizem, que trazem o relato do abuso do pai. Quantos homens trazem relato de abuso da mãe, bem menor, mas também existe as mães que acabam abusando. E é por amor. Esse movimento do abuso, que te feriu, que te fere, que é uma grande ferida que você carrega até hoje, foi por amor que ele fez isso. Foi por amor que ela fez isso. Tem o amor que cura e tem o amor que adoece. É o amor que adoeceu, mas é por amor, né? E quanto mais cedo, quanto antes você aceitar isso, quanto antes você entender isso, antes você entra no fluxo da vida. Enquanto você ficar carregando essa dor, essa mágoa, e eu entendo a sua dor, hein? Eu entendo, eu não estou dizendo que eu não entendo. Tá? Eu entendo, é uma dor profunda, mas precisa ser entendida, precisa ser aceita, para que você retorne ao fluxo da vida, né? Então é honrar essa vida que veio pelo pai, é honrar a vida que veio pela mãe. Se você fica aí julgando o seu pai, julgando a sua mãe, se você fica aí criticando o seu pai, criticando a sua mãe, se você fica aí tendo dó do seu pai, tendo dó da sua mãe, você está interrompendo o fluxo da vida. Você não está honrando. Então o que é honrar essa vida do pai e da mãe? Parar de julgar definitivamente. Para de julgar teu pai e tua mãe. Para de ter dó deles. Para de ter dó deles. Eles são maiores do que você. Para de criticar o seu pai e a sua mãe. Apenas tenha o sentimento de gratidão por eles. Aprenda a ter apenas esse sentimento de gratidão pela vida que foi dada a você. À medida em que você diariamente fizer o movimento da gratidão, sabe, mentalmente, né? Mentalmente, vê ali a figura do seu pai e diga mentalmente para ele: gratidão, pai, pela vida que veio de você. Mentaliza a sua mãe e diga para ela mentalmente: gratidão, mãe, pela vida que veio de você. Não importa quem são, quem foram, o que fizeram, o que não fizeram, o que deixaram de fazer, não importa. Tenha esse sentimento. Gratidão, pai, pela vida que veio de você. Gratidão, mãe, pela vida que veio de você. 50% cada um. E para de julgar, para de criticar, para de ter dó. Você vai começar todo dia, diariamente, você vai começar a perceber que a sua vida começa a ter um outro movimento. Ah, mas é simples assim? Claro que é simples assim. A vida é muito simples. A vida sempre foi simples. Não estou dizendo que ela não tenha as dificuldades, os desafios. Comecei o programa falando disso. Ninguém falou que ia ser fácil. Mas é simples. Começa a fazer esse movimento. Coloca esse movimento na sua vida. E você vai perceber o quanto a sua vida vai começar, o quanto você vai perceber claramente, nitidamente, o quanto você vai perceber que a sua vida começa a fluir. Por quê? Porque fazendo esse movimento, você entra no fluxo da vida. Você começa a desemaranhar a sua vida. Você começa a desemaranhar. Você começa a perceber coisas que você não estava percebendo.
faz o exercício. Se propõe a fazer. Talvez você esteja aí já dizendo, impossível, difícil, né? Torcendo o nariz. Então, já começa aí. Ninguém falou que ia ser fácil. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Principalmente para você, que talvez tenha sofrido abusos, né? Tenha sofrido o desamparo, tenha sofrido o abandono desse pai, dessa mãe, né? Talvez tenha até hoje, esteja aí carregando sentimentos de rejeição da mãe, do pai, né? Carregando enorme sentimento de não merecimento. Minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou. Se eu não sou merecedor, se eu não sou merecedora de ter o amor desse pai, dessa mãe, eu vou ser merecedora do que na vida? E a vida está aí, tentando te entregar, tentando entregar para você aquilo que é seu por direito divino, e você está simplesmente se colocando no papel de não merecedor, de não merecedora. Por quê? Porque tem uma criança aí dentro de você que sentiu essa rejeição, que sentiu esse abandono na fase infantil. E qual foi a razão? Não interessa. Sua mãe não deu conta, seu pai não deu conta. Eles não deram conta de dar todo o afeto que você queria. Eles não sabiam fazer isso, não souberam. Eles deram prioridade a alguma outra coisa. E a criança sente, obviamente que a criança sentiu esse não afeto, esse desamor, essa rejeição. Agora você vai ficar carregando até quando isso? Com que idade você está hoje? 60, 50, 40, 25? Não sei. Você vai ficar carregando até hoje. Você precisa soltar. Você precisa entrar no fluxo da vida. Você precisa saber que você é merecedor, que você é merecedora. Então, esse é o movimento. Esse é o movimento. Dá para fazer isso sozinho? Dá. Dá para fazer sozinha? Dá. Diariamente, se propõe a pensar no seu pai e dizer a ele: gratidão, pai, pela vida que você me deu. Pensa na sua mãe, vê a sua mãe mentalmente e diga para ela: gratidão, mãe, pela vida que você me deu. E para de julgar, para de criticar, para de sentir dó. Você já vai começar a mudar o fluxo da sua vida. Talvez precise de ajuda para você fazer isso. E aí existem as terapias, existem os terapeutas, existe a Vibe Mundial aqui, 24 horas no ar, para te ajudar. E eu lá no Tucuruvi, né? Ou online, dependendo de que lugar do mundo, do planeta você esteja aí me ouvindo, entre em contato comigo. A gente trabalha online. Eu trabalho muito presencial, adoro presencial, mas atuo bastante também online. Então, fazemos também, atendi essa semana pessoas da Espanha, pessoas de Portugal, tá? Então, do Chile. Então não tem distância hoje em dia mais, né? Então me procura, seja online, seja presencial, me procura e eu atendo você e eu vou me dispor a te ajudar dentro do que for possível, né? A grande ajuda, quem tem que querer é você. O grande movimento, quem tem que fazer é você, né? Você quer saber mais sobre tudo isso? Você precisa de ajuda para pôr isso em movimento? Entre em contato comigo, né? Sidney Rosa Terapeuta, me procura no YouTube, lá fica o tempo todo no meu canal no YouTube o meu número de celular. E eu vou te passar, se você estiver podendo aí anotar, já anote. DDD 11, São Paulo, eu estou em frente ao metrô Tucuruvi, bem em frente ao metrô, bem em frente. Você saindo do metrô, em 3 minutinhos você está no meu espaço. DDD 11 9 8670 6310 9 8670 6310. Esse é meu celular. Me grava um áudio, me manda uma mensagem no WhatsApp, entre em contato pelo celular, entre em contato pelo YouTube, você me encontra no Facebook como Sidney Rosa
e também como Florescer Violeta, que é o nome do meu espaço no Tucuruvi, e é o nome também aqui do nosso programa na Vibe Mundial. E no Instagram também, Sidney Rosa Terapeuta, e também como Florescer Violeta, facinho. Ou então, domingo que vem, 2 da manhã, te espero aqui. Até lá.